Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Triste por contrariar Marília, Tomás vai à casa de Aleijadinho. Digo, doutor Tomás, que a estátua ficaria melhor em pedra-sabão. Para transportar em navio sempre será mais seguro em madeira. Vais levar a imagem? Nem penses em partir. O governador traz ordens sérias. Cobrar-se-á derrama. Já pensaste todo o povo, os próprios contratantes que arrotam luxo, os fazendeiros, os intelectuais, os nobres, todos sem exceção, reduzidos à miséria? Que melhor ocasião para se articular em golpe? Mas os Estados Unidos não se comprometem na conjura. Nem podem, não é mesmo? Liberdade se conquista, não se pede em bandeja. Mestre Lisboa, o senhor que conhece há muito mais tempo o padre Rolim, o que achas dele? Se não podes confiar no padre, então não confie em ninguém. Não soubeste com que topete procurou o senhor governador no Rio de Janeiro? Mas não foi ele condenado e banido do Brasil? Como então se apresenta ao capitão-general? Ele tem coragem, doutor. E isto não é tudo. Para certificar-se se trouxeram novas ordens contra si, planeja invadir a própria casa do intendente no Tijuco e ler a correspondência que lhe enviaram. Mas é muito arriscado. Acho-o corajoso, não nego, mas é muito ousado e desabrido. Nem todos têm alma de poeta, doutor Tomás. Puseram saia no Oliveira Rolim, mas ele é um valente. Lisboa corta o dedo torto com o cinzel. Cláudio Manuel, que havia acompanhado Tomás e estava apenas ouvindo a conversação, alarmou-se e chamou Agostinho para fazer-lhe um curativo. Mas o escultor sorriu e disse: Quando corta não dói. Não se impressionem. É só para me martirizar. Todo tempo tenho dores, como se me comessem por dentro. Mas quando corta não dói. Não é engraçado? O que o aflige, doutor? Mestre, o doutor Tomás anda muito preocupado. Tem tido pesadelos horríveis. Diz que são tão reais que parecem fatos vividos. E os seres dos sonhos criam vida mesmo quando despertam. O que te parece? As outras vidas vêm cobrar nesta seu estrago. Leia a Bíblia. Se até Paulo de Tarso, que era um grande discípulo, escolhido a ponto do Cristo ir buscá-lo, tinha um demônio que o perseguia, um espírito que os bofeteava na cara. Nós devemos ter dúzias deles. Eu nem careço. Meu próprio corpo são 1000 demônios, 1000 pontadas que me perseguem. Os pesadelos do sono são até agradáveis para mim. Acreditas que temos muitas vidas? O que então está preparado nesta? Pergunte ao teu anjo bom. Dizem que todos temos os nossos mestres, nossos anjos bons. Levanta-te antes do sol e o chama. Assim eu faço. Pergunta-lhe e ele te mostrará todos os fatos. Eu nada temo, doutor. Quem vive como eu vivo, que mais pode temer? Morrer para mim seria privilégio, mas estou vivo porque Deus quer. Vou até onde aguentar. Cláudio ouvia cabisbaixo. Sua amizade com Lisboa fazia-o sofrer vendo o amigo tão martirizado, cuja doença era visível, trágica, inenarrável. O mestre continuou: Também eu tenho sonhos, pode crer. Eu, que só devia ter pesadelos. Vejo uma bela cidade onde trabalho em igrejas e pinto o próprio Deus.
também já vivi longe daqui, mas não sei onde. Quer ver? Ele tira da gaveta um papel amarelecido pelo tempo. Estou com este papel guardado há anos. Foi meu pai que me deu. Aí se vêem anjos. Meu pai me disse que são figuras feitas na Itália. Eu nunca tive na Itália, mas sei que quem fez estes traços fui eu, Antônio Francisco Lisboa. Com outra carne, outro jeito, mas sempre o escultor. Às vezes pareço ir ao inferno. Vejo-me cortando gente aos pedaços e dou nacos de carne humana para os cachorros comerem. Pode ser uma coisa destas? Só existem duas coisas boas nesta vida, meu caro doutor: amar e morrer. Já fiz a primeira. Quando chegar a segunda, saberei todas as verdades de mim. O resto não importa. Mas vamos falar de outras coisas. O que ficou decidido em casa de Freire Andrade? O Sr. Maciel apresentou um novo iniciado, o Alferes Silva Xavier. Eu aprovo. Não pode haver homem de coração maior que este. Pode-se confiar nele. O senhor não entendeu, mestre. O Alferes já é um dos nossos aprovados por irmãos do Rio de Janeiro. Apenas não teve o seu batismo. Eu confesso que tenho medo do entusiasmo do Alferes. Mas é do que precisamos. Entusiasmo, juventude, como os do senhor Maciel, Tiradentes. Freire falou de Oliveira Lopes, a quem apresentou como um dos nossos, mas o Rezende Costa, o pai e o filho. Na reunião de 27 de dezembro, em casa de Paula Freire, data simbólica para a maçonaria, pois festeja o dia de João Evangelista, Tiradentes foi elevado ao grau maior de venerável da loja maçônica de Minas. Também foram iniciados o Jovelino Matos e o Loredo. Então, já temos um grupo bom nas Gerais. O seu primo, Dr. Tomás, o Dr. Inácio Alvarenga, mandou-me uma escrava. Diga a ele que assim que receber, lhe pago. Meu primo a envia como uma prenda de amizade, mestre. Ainda não preciso de prendas, embora não rejeite amizade. Que mais há de concreto? Temos que iniciar o José Aires Gomes, amigo de Tiradentes, a instâncias deste e o Inácio Pamplona, a pedido do padre Toledo. Também apresentar os nomes do padre Manuel Rodrigues da Costa, João Dias Mota e Luiz Vaz Toledo. Foi só colocar o Tiradentes e ele convoca todos como num toque de trombeta do fim do mundo. Sabe quem ele intenta sondar e parece contar muito? O Silvério dos Reis. Eu sou contra. Não concordarei com isto e se ele for aprovado, não comparecerei, seja como for. E por que não? Ele não é pior que o Rolim ou outros fardados? Quanto mais membros, melhor. Com isso não posso concordar. Entre o Rolim e o senhor Silvério, a distância é gritante. É preciso deixar bem claro que se alguém trair... Cláudio Manuel fez um gesto passando a mão no pescoço, e era bem óbvio. Traição era a morte certa, o degolamento. Mestre Lisboa estava impedido de comparecer às reuniões devido ao seu estado de saúde agravado por febres fortíssimas. Quem diria que um dia eu acabaria este trapo? Não diga isso, mestre. O senhor e o doutor Tomás são a alma e a razão do levante. Ambos príncipes Rosa Cruzes. O doutor Tomás é a rosa e eu sou a cruz. Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho.
Coordenação de texto, Sidney Carbone. Que bom que estamos todos animados. Precisam ver o Alvarenga. Ele fala como um general. Conta levantar muitos braços escravos para a vitória. Domingos Vieira cederá parte da pólvora. Carlos Toledo acha necessário ter-se cavalos. O padre Rolim conta com seus escravos, mais bestas e pólvora que vem armazenando. Todo o ouro está bem escondido e a Constituição quase pronta. E o governador pode aliciá-lo? Votarei pela sua morte. É o melhor modo. Assim ninguém voltará atrás. Seremos réus de um crime. Mais um para uma longa lista. E quem executará a ordem? Tiradentes o fará, conquanto peça clemência para o senhor capitão-general. Temos até uma bandeira. Alvarenga pensava em fazer-se um índio quebrando as correntes. Bem pensado. E eu? O que faço? Mestre, será que podemos confiar nos negros? São numerosos. Dar-lhes liberdade é a nossa meta, mas a quererão por nossas mãos? Não há por que temê-los. Do jeito que são tratados, nada podem fazer por si mesmos. Mas fico admirado pelo voto que darás pela morte de Barbacena. Não será ele padrinho de casamento de sua futura cunhada, Dona Ana Ricarda? Será, e me sinto um Judas quanto a isso. Mas ele faria o mesmo se estivesse em meu lugar. Até pensei em enviá-lo com um recado às cortes, mas melhor não. Uma revolução não se faz sem mortes. Por que acha que continuo adiando a minha felicidade? Para não comprometer-se em Amarília. Dona Bárbara já chama sua filha de princesa do Brasil, o que provoca comentários azedos. Mas agora não podemos voltar atrás. E quem anotará tais decisões? Não serão anotadas. Se a conjura for descoberta, combinamos negar tudo. Pode-se contar com o Rio de Janeiro? Temos alguns comerciantes e uns poucos militares, mas o Tiradentes acha que se pode aliciar mais. Afinal, o próprio vice-rei deu aso às reuniões do círculo literário. Seus filhos contam-se entre irmãos, mas todos são unânimes que o movimento deve começar em Minas, pela sua posição privilegiada. Tiradentes viajou para cuidar disso. Se o governador lança a derrama, tudo se precipita. Não sei por que não faz logo. 5 dias após a posse, fez-nos ouvir as determinações de Martinho de Melo e Castro em carta de janeiro a respeito. Tudo faz crer que já devia ter lançado a derrama, mas o governador parece esquecido de tudo em seu sítio em Cachoeira, a caçar plantas raras e a conversar com Maciel sobre os minérios da região. Para mim, ele desconfia, é raposa astuta. Não deve mais assistir o conselho, Dr. Tomás. Como? Não deves mais se expor. Há muita gente envolvida, e o senhor é o mandatário. O Carlos Toledo lhe dará contas das resoluções, como o Dr. Cláudio faz a mim. Não posso, mestre. Seria covardia e... Não deves ir. Poderá atrair a má vontade de homens como o senhor Silvério, de quem sempre foi desafeto. Afinal, pelo que sei, os votos o favorecem. Será iniciado apesar do seu veto. Não o tenho mais importunado desde que recebi ordens de parar com aquelas cartas. Por sinal, parei num número muito mau, o 13, o número da morte. Agora também não há necessidade delas. Não está mais aqui o Cunha de Menezes, aquele safado, mas o Visconde de Barbacena, um homem de cultura. Seu amigo, a quem o senhor quer a pena de morte. Não só eu. A proposta foi sua. Sim, mas o que podia eu fazer? É duro matar um homem, mas a raposa astuta desconfia. Maldito Tiradentes ainda nos põe a perder com sua parolice. Quanto a ele, não há ninguém com mais coragem. Não se importa em se expor. Seu ideal não está sujeito às preocupações com dívidas como nós. Nada tem a perder, mas dá-se com a honra. Mas eu não aprovo. Por que trazer Silvério às nossas reuniões? Eu não confio naquele homem. Porque ele tem a seu comando mais de 200 homens, mais dinheiro e influência. É isto. Melhor não seria pessoas de cultura. 9 lhe deram o voto. 9. Eu tive que ceder. Mestre Lisboa, mas
Não irei à sua iniciação. Isto é insubordinação. Não, Dr. Cláudio. É cuidado. O Dr. Tomás deve ficar do lado de fora por enquanto, como tenho sido obrigado a ficar por causa das minhas viagens, meu trabalho e minha moléstia. Queria ser um titã, forte e ir à frente. Mas vou à frente como mutilado. Maldito Tiradentes, ainda nos põe a perder com sua parolice. Quanto a ele, não há ninguém com mais coragem. Não se importa em se expor. Seu ideal não está sujeito às preocupações com dívidas como nós. Nada tem a perder, mas dá-se com a honra. Mas eu não aprovo. Por que trazer Silvério às nossas reuniões? Não confio naquele homem. Porque ele tem a seu comando mais de 200 homens, mais dinheiro e influência. É isto? Melhor nos seria pessoas de cultura. 9 lhe deram o voto. 9. Eu tive que ceder, mestre Lisboa. Eu tive que ceder, mas não irei à sua iniciação. Isto é insubordinação. Não, Dr. Cláudio. É cuidado. O Dr. Tomás deve ficar do lado de fora por enquanto, como tenho sido obrigado a ficar por causa das minhas viagens, meu trabalho e minha moléstia. Queria ser um titã, forte e ir à frente. Mas vou à frente como mutilado. Não deve diminuir sua importância, mestre. Suas decisões são sábias, suas observações atinentes. As reuniões prosseguiam. Gente era aliciada. Falava-se cada dia mais abertamente em sedição. Todos tinham conhecimento que se tramava e alguns pediam prudência em cartas sem assinaturas ou apresentavam denúncias até ao ministro de Portugal. Entre os bailes do palácio, as tertúlias de poesias em casa de Cláudio Manoel, as doces tardes junto de Marília, os dias eram contados esperando a derrama. Com o passar do tempo, Tomás foi aprendendo a conhecer melhor o alferes Tiradentes e ver-lhe a sua coragem. Logo chegou o Natal e Tomás, em visita a Marília, não conseguiu esconder suas preocupações. O que tens, querido? No Natal, a saudade dos meus que ficaram em Portugal é uma tortura. Tenho muita vontade de conhecê-los. Achas que gostarão de mim? Como se fosse possível te conhecer e não te amar. Seja sempre sincero comigo. Prometes? Achas que não sou sincero? Quando me declara amor, sim. Mas não me falas das preocupações dos teus dias. Não te entendo. Por que não me falaste do levante que se planeja? Por que teima em não repartir comigo tuas preocupações e os perigos em que estás metido? Já te disse mais de uma vez que são conversas do povo que está desesperado. Não é verdade. Dona Bárbara me confidenciou que há um lugar para ti caso haja luta. Como não sendo militar, foste escolhido primeiro? Por que me negas? Dona Bárbara está a sonhar. Em caso de levante, o primeiro seria o Alvarenga. Talvez ele lhe pôs tais ideias na cabeça para que ela não se inquiete. Mentes mal, Dr. Tomás. Achas que sou tão fraca que não te acompanharia na dor e na luta? Marília, és uma criança. Gosto que me chames de criança, mas não o sou como supões. Há homens mais fracos que muitas mulheres. E não penses que Dona Querubina, Dona Gerardes, esposa de Vaz Toledo, e outras não sabem que se trama. Não se falava em outra coisa no batizado de João Damasceno. Mas seja como queres, não te importunarei mais. Esta é uma noite especial e estás cheias de ideias loucas. Por que não vamos assistir à missa? Assim deixas de lado esses agouros numa noite tão feliz. Sei que não podes confiar-me tudo, mas me atenderias um pedido? Sempre te atenderei. Queres a lua? Preparei umas lembrancinhas para o mestre Lisboa. Eu gostaria de ver a estátua que ele está fazendo a seu pedido. Leva-me a ele? Lá não se vêem mulheres, querida. Além disso, o escultor está muito enfermo.
Não ficarás de bom ânimo ao vê-lo. Creio mesmo que não suportaria a visão dos seus padecimentos. Mesmo assim, gostaria de ir. Se desejas mesmo que seja. Ao chegarem à casa do artista, o encontram envolto em trapos. O servo que os atendeu ficou emocionado ao ver a alegria estampada nos olhos do amo. Apesar de cansado, o mestre fez sinal para eles se aproximarem. Ah, doutor Tomás, como o homem se sente feliz quando tem um amigo. Por que o doutor Cláudio não veio? E quem é esse anjo em forma de mulher? É uma matona? Uma senhora santa na noite de luz? Não precisa levantar-se, mestre. Deixa-me arrumar-te o travesseiro. Pronto. Trouxe-lhe um bolo que eu mesma ajudei a preparar, um pedaço de carne de porco e galinha. Também fiz uns fricassês, massas e doces. Quero ver a mesa do mestre Lisboa cheia de petiscos e velas, toda florida e bonita. Mas, filha... Verás como uma mulher sabe se intrometer na vida de um homem sem dar-lhe tempo para retrucar. Marília foi apanhar o cesto com a comida que havia ficado no coche. Voltou logo em seguida, estendeu uma toalha de linho branco sobre a mesa tosca e a preparou à forma de banquete. E então? Gostas? Sabes por que faço isto? Porque sou egoísta. O doutor Tomás disse-me que ele encomendou uma estátua de minha figura. E quero que me faças bonita, para que ele não olhe mais para moça alguma. Concede-me que eu veja a tua obra. Sim, minha filha, mas gostaria de ter te visto antes, pois não fiz jus à tua formosura ou a teu espírito. Ele ordena que o servo vá buscar a estátua. Minutos depois, ela é colocada no chão. Marília volteava em torno dela, encantada. O escultor queria saber as novidades da conjura, mas não queria perguntar na presença da moça. É linda, majestosa, parece uma santa. Pensei que o ilustre doutor Tomás tinha se esquecido de nós. Ora, mestre, isso é impossível. Tenho pedido notícias do senhor toda vez que me encontro com o Agostinho. Gostaria de saber o que poderia fazer para agradar-te nesta noite especial. Não sei como presentear o amigo. O meu maior desejo é morrer, mas não te pediria isso. No entanto... Fale, mestre. O que posso fazer pelo senhor? Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Gostaria de assistir à missa e rezar perto dos altares dourados, ouvir as canções dos corais e pedir a Deus clemência para os meus pecados. Tomás ficou encabulado, sem saber o que fazer, pois iriam à igreja dos nobres, que não admitia mulatos e gente do povo. Marília percebeu o embaraço do noivo e disse-lhe baixinho: Conheço o padre e sei que lhe dará um jeito, querido. Se não for na igreja onde vamos, poderá ser em outra.
Mestre Lisboa merece, e por minha honra e minha teimosia de mulher, o levaremos. A um pedido de Tomás, os escravos carregaram Aleijadinho para o coche. Antes de saírem, Tomás quis entregar uma garrafa de vinho para o amigo, mas, desastrosamente, Marília esbarrou na mesma e esta caiu ao chão, quebrando-se. Tomás sentiu um arrepio, acreditando que aquilo era um mau agouro, e pensou em voz alta: Vila Rica, estremeço ao dar meu sangue por ti, para que não se perca entre as pedras em vão, como este vinho. Marília ficou tensa. Então é verdade. Te arriscas a seres réu de majestade. Eu te amo, não me importa. Não deixarei que te separem de mim. Hei de ficar contigo sempre. Pouco depois, chegam à igreja. Tomás e Marília vão conversar com o padre e voltam em seguida para junto do mestre no coche. Está tudo certo, mestre. O padre consentiu que entremos pela sacristia e ao lado do altar, sem que o público o veja, o senhor assistirá à missa. Vamos acomodá-la em almofadas e iremos para os nossos lugares. Dias depois, houve uma reunião dos Inconfidentes na casa de Francisco de Paula. Cláudio Manuel ficou lívido, temendo atrito entre Tomás e o alferes Tiradentes. Silvério dos Reis fez menção de retirar-se, pois sabia que Tomás não o apreciava. Porém... Pode ficar, irmão, que sou dos vossos. Já traçamos alguns planos e está assentado que o levante tem que começar em Minas. É preciso o apoio de São Paulo, pelo Porto de Santos ou do Rio de Janeiro. Caso os reinóis queiram mandar esquadras e soldados, como nos haveremos se não tivermos apoio com que rechaçá-los até que nos cheguem as esquadras americanas, inglesas ou francesas? Alferes, o senhor que tem muitos contatos no Rio de Janeiro, o que pensa? Acha que as milícias vão aderir? Se o meu comandante ordenar, quando chegar a hora, irei pessoalmente levantar a capitania do Rio de Janeiro. Freire de Andrade, o comandante, tentou desviar para o Rio de Janeiro o início do levante. Houve protestos. Padre Toledo lembrou que já tinham decidido que o alferes iria pessoalmente render o governador. Os demais militares se calaram. Senhor comandante, creio que já temos discutido demais quanto ao movimento dos outros, e já tínhamos concluído que o movimento se romperia em Minas, pela sua posição e pelos homens em postos militares ou eclesiásticos. Por que começar tudo de novo? Se estamos indecisos, como poderemos levantar todo um povo? Afinal, o que já tendes acertado? Ficou deliberado que tão logo o governador lance a derrama, todos acudiremos para Vila Rica, onde eu virei com os meus escravos e pé rapados, com todas as armas que pudermos trazer e ficaremos escondidos nas matas. Quantos homens conta trazer? Uns 500. Igualmente virá do Tejuco o padre Rolim, que espera arregimentar uns 200 homens, mais cavalos e bestas. O padre Toledo me seguirá no Rio das Mortes com o senhor Oliveira Lopes, trazendo os homens sob o seu comando. Da mesma forma, o senhor Silvério estará a nos esperar com os seus comandados. E o governador? Quem irá rendê-lo? Ficou decidido que uma milícia se deslocará para o sítio de Cachoeira do Campo para render o governador. O alferes Xavier se apresentou para o encargo de prendê-lo, mas a viscondessa e os meninos, mandando-os abaixo do rio para Ibuna, de onde seguiriam com um recado às cortes, de que o Brasil já não precisa que o governem. Estão todos de acordo com a prisão do senhor Visconde? A maioria concorda. Mas se queres abrir nova discussão... Eu peço a cabeça do senhor governador para achar que, por este modo, ficaremos todos presos a um mesmo compromisso de morte, e nada mais nos fará dissimular ou abandonar a conjura. Além disto, prevalece o bem do povo sobre o particular. Em que lucraremos com a sua morte? É apenas um representante das cortes. A caridade cristã pede que o deixemos vivo. Se não por ele, por piedade de sua senhora e filhos. Crês, alferes, que se nos pegam terão igual piedade? Nem penso em me igualar às cortes nas mesmas disposições. Nem pense o Dr. Tomás que me move alguma covardia. Não temo morrer.
Mas só julgo que devemos matar quando se faça indispensável. E acreditas que para se livrar as colônias de tantos transtornos, é mistério, misericórdia, nem carecemos de matar a ninguém? Não estamos em tertúlia de versos, meu primo. Reconheço que tuas ponderações são justas, mas os sentimentos do alferes não são de molde a pilhérias. Coloquemos em votação, seja pela morte, para que se compreenda que não estamos para brincadeiras ou por uma maior cumplicidade, ou pela prisão, os que se acharem movidos pela caridade. Ergam a mão quem for pelo Dr. Tomás. Somente Tiradentes votou pela prisão. Com tristeza na voz, ele arrematou: Já que venceu a maioria, nem por ser contra, serei menos réu desta morte. Coloquemos em votação, seja pela morte, para que se compreenda que não estamos para brincadeiras, ou por uma maior cumplicidade, ou pela prisão, os que se acharem movidos pela caridade. Ergam a mão quem for pelo Dr. Tomás. Somente Tiradentes votou pela prisão. Com tristeza na voz, ele arrematou: Já que venceu a maioria, nem por ser contra, serei menos réu desta morte. Está resolvido. Continuemos. Teremos também com que alimentar as tropas, pois o ouro recolhido em quantidade é suficiente para pagar os trabalhos dos exércitos estrangeiros. Leis, Dr. Cláudio mais o Dr. Tomás estão redigindo-as. E os negros? Como iremos tratá-los? Sou por sua total liberdade. Depois de muitas discussões, ficou resolvido que se daria liberdade aos mulatos e nascidos em terras do Brasil, deixando ainda ao cativeiro os que tivessem vindo da África. Domingos Vieira levantou mais uma questão: quem executaria o governador? Se me permitem, eu mesmo farei. Tomo-lhe a cabeça e trarei para a Vila Rica. É mister mostrar ao povo a que crime chegamos, para que não duvidem de nossas intenções. Então, Francisco de Paula Freire irá com as tropas ao seu encontro, fingindo ir prendê-lo, mas irá se juntar ao alferes. Nada entendo de manobras militares, mas sei que não contamos com total força. É preciso levantar o povo. Então, o senhor que é eloquente, ou o padre Toledo, que tem ascendência sobre os espíritos, ou ainda o senhor Luiz Vieira, conclamem o povo. É melhor que já tenha um discurso pronto. Por que não fala o Dr. Tomás? Não será o primeiro presidente nos 3 anos que contamos de lutas? Pois que se mate apenas quem se nos oponha. Sejam eles portugueses, escravos, pardos ou mesmo brasileiros. A decisão ficará para o momento da luta, se houver. Acreditas que não haverá luta? Estamos a depender da derrama do senhor governador. E quanto à bandeira? Tenho desenhado esta, se a aprova. Alvarenga desdobrou um papel onde havia um índio a quebrar os grilhões. Luiz Vieira achou-a criativa, mas complexa, dizendo que deveria ser mais simples e funcional. E por que não o triângulo maçônico? Como explicaríamos? Diríamos ao povo: este é o triângulo da grande loja do Oriente? Ora, és muito ingênuo. Podemos dizer que representa a Santíssima Trindade? Tomás pensou consigo mesmo: Este homem rude me espanta pela inteligência. Teve a mesma ideia que o nosso genial mestre Lisboa, quando coloca o triângulo na cabeça do Padre Eterno. Tomás Antônio Gonzaga afirma que Aleijadinho atingiu o grau 18 na maçonaria. Acorda, primo. Estás a sonhar? Peço que me perdoem. Eu estava pensando. Mas, enfim, chegamos a um acordo sobre a bandeira? Sim. O triângulo com as palavras latinas libertas quaesera tamen, ou seja, liberdade ainda que seja tarde. Em caso de fracasso do levante, por quaisquer causa, que se deve fazer? Se alguém trair, que seja condenado à morte, que se executará por um dos presentes que assim possa fazê-lo, ou por outro par da maçonaria que possa pôr-lhe as mãos. E sempre poderemos negar, já que, como pedi, não se deve ficar nada registrado senão em nossa memória e por nossa honra. Pois que seja assim. E eu queimarei estes papéis para que nada se possa provar de tudo o que aqui foi dito. Alvarenga queimou os papéis na chama da vela e, nada mais havendo a tratar, fizeram o juramento solene e saíram aos pares. Foi combinado também a senha: tal dia será o batizado,
que significaria tal dia é a derrama. Janeiro caminha com seu ardente calor e as festas de reis, com os negros a festejar com roupas especiais. Tomás e Marília assistiam aos festejos felizes. Tomás, sinto tanta pena do sofrimento do mestre Lisboa. Ele não ficou zangado com a minha visita, ficou? Ele te adora. Quase me assustei ao vê-lo tão curto de corpo. Olhos esbugalhados como se um estuporado. Acredita, se eu fizer uma esmola pelos seus padecimentos à Virgem, ela se apiedará dele? Está querendo comprar saúde para o mestre? E o que vais dar? A minha mesa de escrever. Já estou distribuindo os objetos que não usarei em minha viagem contigo. Querido, o que acontecerá se o governador descobrir a conspiração? Serão presos e sentenciados à morte na forca? A única trama que faço é a de tê-la sempre comigo. Ao estender os braços para abraçá-la, ficou à mostra a trança de cabelos de Marília que Tomás pusera no pulso. Ainda usas? Achei que isso era um capricho para me agradar. Não careço desta cadeia para lembrar-me o quanto estou segura em tuas mãos, minha noivinha querida. E vais usá-la ainda por muito tempo? Para sempre. Mas vamos continuar apreciando a festa. João Rodrigues de Macedo estava desesperado. Quase todos em Vila Rica lhe deviam, mas ele devia muito mais à corte. Se lançada a derrama, perderia todos os seus bens. Ele procurou Djanira e estimulou-a a falar ao governador sobre as conversas que ouvira sobre um levante e que ele deveria suspender a derrama. Macedo prometeu a ela que nada aconteceria a Tomás, pois, além de importante, era amigo do governador. Para convencê-la, disse que Tomás se casaria e iria embora, e ela ficaria sozinha, sem protetor. Certa madrugada, Tomás foi à casa de Cláudio, entrando pelos fundos. Alguma novidade o traz à minha casa a esta hora e pelos fundos? Sim, Dr. Cláudio. O Alferes Xavier procurou-me há pouco. Mandei-o embora, é um estovado. Está me comprometendo aos olhos de todos com suas conversas. Vamos entrar, é melhor. Mal iniciaram a conversa e um escravo de Cláudio veio avisá-lo de que o alferes estava à sua porta. Cláudio pede ao negro que o faça entrar. Boa noite, doutores. Melhor que os veja juntos para dar ciência de que tudo está pronto para o levante. Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. O rio espera por nós, mas estou aflito porque não pude me avistar com o Sr. Maciel. Quando passei pelo sítio da cachoeira, lá encontrei o cabelo de escova e mais o rabelo a serviço de Sua Excelência. Mas tenho boas novas. Contamos com gente também em Mato Grosso e Goiás. O senhor está nos expondo demais diante do povo e não leva em conta que o governador tem ouvidos em cada bodega e estalagens na estrada? Mas o senhor mesmo não disse que não se faz revoluções sem mortes? Está com medo, Dr. Tomás?
Tomás fez um movimento brusco para agarrar o alferes, mas Cláudio interveio, evitando agressões. Quem é amigo da prudência não deixa a cabeça de fora, alferes. Há muito tempo o senhor vem falando de um levante, mas ninguém te deu crédito. Agora é diferente. Não estás mais sozinho. Fazes parte de uma loja maçônica, como sempre quiseste, não é mesmo? E quererás perder todos nós ou o Dr. Gonzaga em teu lugar? Tua cabeça pode não importar a ninguém, mas a dele a querem de há muito. Dr. Cláudio, por minha vida, nunca falei senão em meu nome. Nunca me atrevi a falar do Dr. Gonzaga. E não disseste que a maior cabeça de Vila Rica estava no levante? E por que pensariam que é a do Dr. Gonzaga? Poderia ser a de qualquer outro. Quem, por exemplo? O capitão-general, o governador. És um louco mesmo. É melhor calar-te até o levante. E como posso fazer adeptos calado? Despediram-se e Tomás foi para casa. Sem conseguir dormir, ficou recordando sua visita ao governador no sítio da Cachoeira, onde foi sondá-lo sobre o levante. Como pretexto, pediu ao governador que apressasse o seu casamento. Não precisas da minha aprovação para nada. A tradição da família de minha noiva assim o exige, Excelência. Então, por que não fazer melhor ainda? Por que não pedes à rainha sua bênção? Só faria atrasar ainda mais as coisas. É, assim parece. Mesmo porque só poderá seguir no mês vindouro. Sinto muito, senhor desembargador, mas acredito que, para maior realce desse teu enlace, é sempre de melhor alvitre ter a bênção de sua majestade. Não trouxe qualquer requerimento expresso para a rainha, que Deus aguarde. Não te acanhes. Podemos fazê-lo hoje, mas, infelizmente, seguirá somente em abril. E me desculpe por isto. Se houvesse vindo antes, na semana passada foram-se daqui alguns militares com papéis para a metrópole. Sabes como estas coisas são demoradas. Até que haja embarcação para ir e voltar. Tens razão. Vossos conselhos são sábios e vossa amizade verdadeira. Senão teria dado ouvidos aos marotos que me tentam inculpar de qualquer coisa, porque sempre me tiveram por honesto e zeloso das causas reais desta capitania. Maria Doroteia é uma jovem muito especial para esperar mais por este enlace. A espera é pior para mim, que temo perdê-la. E por que a perderia? Há tantos que invejam minha aventura que não titubeariam em inventar as mais abjetas mentiras com o intuito de roubá-la de mim. Isso é verdade. Mas a inveja é gáudio ao mérito, senhor Dr. Gonzaga. Não pensas que aqueles que te invejam são os mesmos que te elogiam porque não conhecem outro modo? Acredito que a filosofia do senhor Visconde ultrapassa qualquer consideração. Há castigos que são glórias e elogios que são ofensas, dependendo de quem os dá. Vamos até a escrivania para que redijas o requerimento à rainha, mas permita-me datá-lo para abril, para que não se incrimine o mais ínfimo servo da rainha que sou eu. Djanira soube que Tomás foi pedir consentimento ao governador para suas bodas, e um grande rancor lhe acendeu no peito. Maciel envenenou o ânimo da mulher, dizendo que Tomás vivia a falar que após o casamento levaria Dalva e Antônio consigo. A antiga serva não relutou mais, pois se não bastasse o ciúmes doentio que sentia, ainda era assediada por espíritos perniciosos que viam nela um instrumento para usar contra Tomás. E ela pensava: ele me paga. Hei de fazê-lo carpir a dor da separação de quem mais se quer. Há de ver como as dores do amor são profundas. Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone.